Então, amadas irmãs, amados irmãos, vocês fizeram muito bem a lição de casa e chegamos à conclusão que o jejum, ele realmente ele é para nos preparar. Jejum não muda Deus, muda a gente. E quando nós estamos mudados de conforme a vontade de Deus, Deus libera as suas bênçãos. Amém? Olha só, não sei quem está aí no celular. Eu mandei para cada pessoa uma foto, mas não adianta você pegar aí no celular se você está com o celular na sua frente, porque você vai acabar saindo do Zoom. Mas eu mandei para vocês o estudo de hoje, ok? Mas eu vou ler, ok? Que está lá na página do material que a gente está na página 9, ok? Eu vou ler de qualquer maneira, mas se você tem o material, nós estamos na página 9, ok? E o tema de hoje é: cada ser espiritual tem uma força. Cada ser espiritual tem uma força. Vamos lá, Lucas capítulo 11, versículo 24 ao 26. Lucas 11, 24 ao 26. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa. Qual casa é essa? O corpo onde o espírito estava habitando. De onde sair. E chegando, acha a casa varrida e adornada, ou seja, a pessoa foi purificada, foi limpada. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Ou seja, se o espírito consegue entrar de novo, para entrar de novo, ele sabe que você se fortaleceu espiritualmente. Então, para tentar, não significa que ele vai conseguir, mas para tentar, ele vai tentar com 7 espíritos piores, ou seja, cada demônio tem uma força. Nem todo demônio tem um tipo de força. Existem seres do mundo espiritual que têm mais força que o outro, também anjos de Deus, ok? E também na vida cristã, ok? Tem pessoas que têm uma outra força do que nós. Talvez você tenha uma força maior do que outras pessoas. E assim a gente vai se ajudando, ok? Um, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Olha só que interessante. Aqui nós aprendemos primeiramente que, eu já falei sobre isso, até os demônios são inteligentes. Eles falam assim: não estou conseguindo entrar naquela vida. Vou pedir ajuda de 7 espíritos piores que eu. O que a gente aprende aqui? Até os demônios têm humildade. Olha só, são maus, mas na hora que eles querem ganhar algo, eles têm humildade para pedir ajuda do outro. Então, se até os demônios, quando têm interesse, têm humildade, muito mais nós não podemos pensar que temos tudo, sabemos tudo, não precisamos de nada, né? E eu, como aqui ensinando, eu percebo às vezes que, claro, tem às vezes aqueles momentos que a gente não pode, isso é totalmente normal, mas tem pessoa que às vezes pensa: eu não preciso mais aprender nada. E isso é um perigo, ok? Quando você está no trabalho, quando você está... Ixi, irmãos, normal, ok? Mas quando a pessoa diz assim: eu não preciso aprender mais nada, é um perigo, ok? Porque aí a gente não vai se fortalecer. Número 2, a Bíblia diz que quando nós somos santificados pelo Senhor, é como uma casa varrida, purificada, adornada. E aí o inimigo ele tenta entrar. Olha só, vamos abrir um parênteses aqui. Tem pessoa que diz assim: um demônio não pode entrar na vida de um crente, né? E fica aquela briga: pode, não pode, pode, não pode. Por um lado, sim, dá para entender quando a pessoa fala que não pode, porque ela está falando no sentido de que, se a pessoa foi selada pelo Espírito Santo, é claro que não é normal um crente ficar endemoniado. Também vamos pensar um pouco. Só que, ao mesmo tempo, quando o crente ele dá aquele espaço, sim, pode acontecer, porque aqui está escrito que a casa estava varrida e entraram 7 piores. Entrando. Então dá sim para entrar. E lá em Efésios está escrito assim: não deis lugar para o diabo. Ok? Então não é que o inimigo ele entra totalmente na vida inteira da pessoa de novo.
mas ele pode sim entrar em uma área, em 2 áreas, em 3 áreas, né? Não é que nem aquela coisa, quando você estava totalmente no mundo, era totalmente nada conexão com Deus. Mas a gente tem que tomar e ficar vigilante, porque o inimigo ele pode sim entrar, se ele achar um espaço na vida de alguém, ok? Então, há uma briga, só que essa briga não vai acabar, porque tem pessoa que diz, o demônio pode entrar, o demônio nunca pode entrar, você está selado pelo Espírito Santo, todos já dizem, pode entrar. Aqui nós estamos vendo uma coisa, o inimigo pode entrar sim se a pessoa der lugar, ok? O fato da gente ter aceitado Jesus não é tipo uma garantia cega, que a gente pode fazer o que for e nunca mais nenhum mal vai poder entrar na nossa vida. Também não é assim, ok? Mas também não é assim que você tem que ficar com medo por qualquer coisa, toda hora pensando assim, porque tem pessoa que fica no medo e fala, eu expulsei o demônio de mim, eu expulsei o demônio de mim, e você vê que já é um medo. Não é uma coisa justificada, é já um medo. Então, a gente também, como cristão, não pode viver debaixo de medo, ok? Mas não viva debaixo de medo, viva debaixo de vigilância, ok? Então, nós aprendemos que cada espírito tem um poder. Há espíritos que são mais fáceis de vencer e há espíritos que são mais difíceis de derrotar. Mas você tem que se lembrar uma coisa, com Deus tudo é possível. Não basta a gente ser purificado, a gente tem que se encher do Espírito Santo. Para quando o inimigo tentar voltar, ele nos achar cheio de Deus. Amém? Se o inimigo vê a casa varrida, mas não cheia do Espírito Santo, ele pode tentar entrar e pode conseguir entrar em algumas áreas. Mas se todas as áreas da sua vida você começar a encher do Espírito Santo, aí ele não consegue. Amém? Então a gente tem que encher nossos sentimentos, nossas vontades, nossa vida financeira, emocional, sentimental, tudo, pensamento com o Espírito Santo. E aí a gente vai dificultar e vai barrar o inimigo, ok? Então, purificação é muito importante. Só que se encher do Espírito Santo também. Se purificar não é ainda se encher do Espírito Santo, ok? Então a gente tem que pedir mesmo com a boca, Senhor, eu quero largar isso e aquilo, mas agora eu também quero ser cheio. Por exemplo, quando a pessoa diz assim, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Ué, pede. Não é algo que vai acontecer do nada. Então você tem que pedir, Senhor, me encha do Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo. E você tem que gastar um tempo em oração só falando aquilo, pedindo aquilo. E pedindo, e pedindo, e pedindo. Ok? Um dos conselhos, uma coisa boa é glorificar a Deus, né? Por isso que às vezes tem pessoa que eu mesmo, né? Eu aconselho as pessoas às vezes a dar glória, 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 glória. Mas não precisa ser a palavra glória, pode ser aleluia, pode ser santo, 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 ok? Mas uma palavra que expresse a sua glorificação a Deus, de você louvar a Deus, ok? E você concentra. Eu sempre digo, você não vai ser cheio do Espírito Santo orando pelo Japão, orando pela mãe, orando pelo pai. Ah, por que Deus não me encheu? Não, se você quer ser cheio, tem que pedir, Senhor, me enche, enche o meu pensamento, enche a minha mente, enche a minha vida, vem enchendo, derrama os dons, derrama as maravilhas e ficar batendo na tecla. Você vai ver como faz a diferença. Faz isso em casa aí que você vai ver. Então, tem uma coisa na Bíblia que me deixou muito esperançoso, que é o seguinte, Apocalipse 20, versículo 12. Então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele, olha só, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. O que eu aprendo aqui? Meu Deus, no reino de Deus há anjos muito mais fortes que o dragão. Quem está entendendo esse mistério? No reino de Deus tem anjo muito mais forte que Satanás. No reino de Deus tem anjo muito mais forte que o dragão. Irmão, você já pensou para pensar nisso? Porque às vezes a gente coloca na mente que o diabo
Ele é o mais forte de todos os seres do mal? Sim. Mas no reino de Deus tem seres muito mais fortes. Anota isso aí. Porque se você entender isso, você nunca mais vai viver debaixo de medo. Você nunca mais vai viver debaixo de pânico. Você nunca mais vai viver debaixo de medo, de pânico, de assusto, de assombro. Não! Olha só, o anjo, ele nem lutou. A Bíblia diz que Miguel, em outra parte, a gente já falou sobre Miguel, Miguel lutou com o diabo e, e os seus anjos. Mas aqui, Deus enviou um anjo tão forte que ele só chegou, encorrentou o diabo e lançou ele no abismo e falou: fica aqui 1000 anos. Quem está entendendo esse mistério? Você está entendendo? Então, existe Miguel, é um anjo de guerra. Existe ainda anjos que eles nem lutam. Eles nem lutam. Porque o poder deles é tão acima que não precisa lutar. É por isso que a Bíblia diz que quando vier o anticristo, está lá em Tessalonicenses, a Bíblia nos diz que o nosso Senhor Jesus vai derrotar o anticristo, sabe como? Assoprando. Assoprando. Então, às vezes a gente olha para a situação e pensa, meu Deus, é difícil. Mas comece a olhar para a grandeza de Deus, porque é assim que funciona o mundo espiritual. Quem está entendendo? É assim que funciona o mundo espiritual. O mundo espiritual funciona não só sendo detector do mal e vendo o mal e focando no mal, mas entendendo a grandeza de Deus. Entendendo que o poder, todo o poder, está do lado de Deus. E eu agradeço a Deus porque se você colocar no Google, Deus contra o diabo, você vai ver um homem, simbolizando Deus, né, Jesus, fazendo braço de ferro com o diabo. Quem já viu essa imagem? Todo mundo já viu, né? A batalha espiritual. O diabo fazendo braço de ferro com Deus. Não. O diabo não faz braço de ferro com Deus. O inimigo é muito mais fraco, infinitamente mais fraco que nosso Deus. E no próprio reino de Deus, olha só, olha que segredo você está aprendendo aqui. O Gabriel, ele tentou chegar num lugar, não conseguiu. Miguel, que é o outro anjo, entrou, abriu o caminho e Gabriel conseguiu passar. Por quê? Miguel é anjo de guerra. Agora, esse anjo aqui, ele desceu do céu, a Bíblia não fala nem o nome dele, e fala que ele tinha a chave do abismo. Chave do abismo. Tem um segredo na Bíblia, lá em Marcos 5, se eu não me engano, que diz que quando Jesus expulsou a legião de demônios de um jovem, os demônios falaram assim: Jesus, não nos atormente antes do tempo. Então, os inimigos, os demônios, têm até medo de serem atormentados pelo poder de Deus. Quem está entendendo? O inimigo tem medo de Deus. O inimigo tem pavor do poder de Deus. Está escrito na Bíblia. E eles disseram assim: não nos lance no abismo. É por isso que, entendendo isso, quando você expulsa um demônio, você diz assim: sai em nome de Jesus. Você deve dizer: sai para onde? Irmãos, porque imagina o demônio sair da sala e ir para a cozinha. Você não está falando para onde? Quem está entendendo? Então, se você está expulsando, expulsa para o abismo. Expulsa e fale todo esse mal. Saia da minha casa, saia dos meus projetos, saia da minha vida espiritual, saia de perto do meu filho, saia de perto da minha filha, e eu te repreendo agora em nome de Jesus e ordeno, saia e vá para o abismo. O abismo é esse lugar de tormento para o próprio inimigo. É um lugar que é escuridão total, que até o inimigo ele tem medo dessa escuridão. Ok? Então, o próprio inimigo falou para Jesus em Marcos capítulo 5, né? Quando o Gadareno estava sendo liberto. Jesus, não nos atormentes, não nos lance no abismo. Eles tinham medo. É como se fosse uma sentença.
Então, guarda esse segredo, tá bom? Quando você expulsar o mal, não diga assim, sai. Porque pode ser que você expulsa da sua casa. Claro que o poder de Deus é inteligente, ok? Mas pode acontecer de você expulsar da sala, ele vai para a cozinha. De a pessoa expulsar de uma pessoa, ele vai para outra pessoa. Da pessoa expulsar de uma cidade, ele vai para outra cidade. De expulsar de uma casa, ele vai para outra casa. Então, para parar de confusão e evitar confusão, expulse para o abismo. Trato feito? Quem faz esse trato comigo agora? Até eu não fazia sempre assim. Vamos fazer esse trato de usar o poder de Deus com inteligência. Amém? Sabedoria é o segredo. Amém? Então, esse é o estudo de hoje. Nós estamos parando por aqui. E eu quero só dizer para vocês que a oração tem poder para parar o mal. Ok? Está lá na página 10 do nosso material. A oração tem poder para parar o mal. Lá em Lucas 22, versículo 31, a Bíblia diz que Pedro, ele era sempre bem assim, não, nada vai acontecer, eu nunca vou te negar, eu sempre estarei contigo, Jesus. Aí Jesus disse, Simão, Simão, o inimigo queria pintar e bordar com você, queria fazer um estrago. Cuidado, não confie em si, confie em mim. Porque eu orei ao Pai e pedi para Satanás não te vencer. Então, a oração de Jesus fez o Satanás não ganhar contra a vida de Pedro. Olha só o poder. Às vezes tem alguém na sua família, ou você mesmo, ou alguém que você conhece que está vacilando. E aí você vai e ora. E a pessoa é livrada do mal. Olha o poder da oração. Pedro, naquele momento, não estava firme como ele pensava, mas Jesus orou por ele. Então, quando você vê alguém que não está tão bem, não fique reclamando, ore, porque a sua oração pode travar o inimigo. Amém? Então, Jesus ora e liberta Pedro. Jesus ora e liberta Pedro. Agora, tem outra coisa. Quando Deus abre uma porta na sua vida, o inimigo ele também quer impedir. 1 Coríntios 16, 9. Uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Olha só, Paulo dizendo, tem uma grande porta que Deus abriu, mas há muitos adversários. Quando Deus abre uma porta para você, existem adversários. Você precisa pedir assim, Senhor, guarda essa porta, coloca anjo na frente dessa porta, para nenhum mal passar pela porta que o Senhor abriu na minha vida, e para eu chegar nessa porta que o Senhor tem na minha vida, e se eu já estou dentro da porta, para nenhum mal entrar nessa porta, só quem o Senhor quiser entrar por essa porta até mim. Você tem que orar, você tem que falar as palavras certas, isso é oração. E aí o adversário cai por terra. Sempre que portas novas se abrem, claro, o adversário vai tentar impedir. Então, a gente precisa perseverar em oração e então seremos vitoriosos. Efésios 6,19, Paulo pediu assim, Efésios 6,19, e orem também por mim, peçam que Deus me conceda palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelo Evangelho, pelas boas novas. Olha só, Paulo disse assim, eu sei que tem poder, mas eu quero as palavras certas. Quem está entendendo? Às vezes a gente tem poder, tem isso, tem aquilo, tem unção, mas não fala as palavras certas. Imagina você chegar com poder para alguém, com poder mesmo, e falar para a pessoa assim, cala a boca que eu vou falar para você do Evangelho. Você acha que a pessoa vai querer te ouvir? Você acha que vai ser legal? Cala a boca que eu vou te falar a palavra de Deus. E não fala nada. Você acha que alguém vai querer te ouvir? Então, não adianta ter só poder.
Precisamos, como Paulo disse, ter as palavras certas. Rabacalabacia. E no dia de hoje, Deus está te dando palavra certa. A palavra certa de falar com o rei, falar com o advogado, falar diante de um juiz quando você tem uma causa, falar com o pai quando você quer um presente do pai mesmo físico, de falar com um pastor, de falar com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, de pedir uma oportunidade. Tem sabedoria para tudo. Tem sabedoria para corrigir. Não é tipo assim, eu falo o que eu quero e vocês têm que me ouvir. Não! As pessoas têm que sentir que você quer o bem delas, até quando você repreende, sabia? Até quando você corrige alguém, a pessoa tem que sentir que você quer o bem dela, que você não está com raiva, né? Você não está com raiva, você quer o bem. Que a Bíblia diz, Deus repreende aqueles que Ele ama. Ele repreende, e bonito, mas quem Ele ama. Então, sempre por trás tem que sair o amor, ok? Fechem os olhos que eu quero orar por vocês. Estamos finalizando a parte do ensino aqui. Pai amado, eu peço a tua graça, o teu poder, a tua unção sobre os teus filhos e filhas. Te agradeço, meu Deus, por cada lição que os teus filhos fizeram, que as tuas filhas fizeram, Pai, e aquilo que a gente aprendeu sobre o jejum. Meu Deus, sobre o jejum, que o jejum não muda a Deus, mas muda a nós. Senhor, renova as nossas forças para jejuarmos, para orarmos, para meditarmos na tua palavra. Senhor, no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, varre a casa. Varre, meu Deus, a nossa casa, varre o nosso interior. Varre as nossas emoções, varre as nossas vontades, nos varre. Limpa o nosso coração, limpa a nossa vida, limpa a nossa casa, limpa nossas atitudes, limpa a nossa maneira de pensar, de falar, de viver, de agir, de se comportar. Nos limpa, Senhor. Senhor, lá onde está difícil, nos purifica, nos santifica, nos lava, nos limpa. Entra também na vida dos nossos parentes e familiares e amigos, assim como Jesus orou por Pedro e Pedro foi livrado da cilada de Satanás, assim nós oramos pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, pelos nossos parentes, por seja quem for, nós pedimos, envia agora o livramento. Aqueles, ó Deus, que estão confiando em si mesmos, pensando, Deus, aqui Deus que nada, Deus não me guarda, sem saber que tu és a razão, tu és aquele que guarda, tu és aquele que livra, tu és aquele que protege. Sim, Senhor, visita aquelas pessoas que ainda não te conhecem, ou ainda não têm a visão certa das tuas coisas, Pai. Visita e tenha misericórdia. Vai livrando, Senhor, essas pessoas. E assim como Pedro foi livre, liberto, e teve livramento de um grande perigo, catástrofe, assim que haja em nossas vidas grande livramento e na vida daqueles pelos quais estamos orando. Pai amado, que a tua graça, o teu poder, a tua unção esteja sobre nós. Quebra toda a barreira, lança por terra todo o mal. Em nome de Jesus, ó Pai, que cada anjo que nós aprendemos aqui esteja ativado, os serafins, os querubins, os anjos da classe de guerra, os anjos mensageiros, anjos até mais fortes que até prendem o inimigo, que prendem os demônios. Portanto, a gente ora hoje, Senhor, que todo inimigo seja preso. Meu Deus, vai orando aí, que todo inimigo seja preso, todo inimigo que vai e volta contra a minha casa, todo inimigo que vai e volta, a partir de agora, que ele não volte mais, mas que ele saia e vá para o abismo em nome de Jesus. Eu profetizo que todo mal que às vezes vem e volta, aí você fica feliz, eu venci, mas de repente ele volta. A partir de hoje, Senhor, nós te pedimos que todo mal saia e seja expulso para o abismo. Tu estás vendo a luta do teu povo, tu estás vendo a peleja do teu povo, a batalha do teu povo. Dá o livramento agora, Pai. Dá o livramento, Pai, que esse mal não volte mais. A tua filha, o teu filho está alegre, porque tem uma nova fase na vida dele e na vida dela, uma nova fase espiritual. Muitos estão pensando, agora eu estou caminhando, agora parece que o sol está alumiando, a luz está nascendo, brotando, o sol da justiça está nascendo. E que esse mal não volte mais, que esse vício não volte mais,
que essa tentação não vença mais, que essas dúvidas não voltem mais, que essas brigas não voltem mais, que esse desespero não volte mais, mas saia e vá para o abismo e seja preso em correntes eternas, em nome de Jesus. Caramala Cacilha. Todo mal contra a tua vida espiritual, que seja preso em correntes hoje, expulso para o abismo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem crê e quem foi edificado por esse momento, dá